bastidor. E quando ela virou, ela havia abordado uma paisagem linda, maravilhosa. E ela nos ensinou isso. Ela disse: aguardem a virada do bastidor. Amém. Há momentos que a nossa vida parece que escapa ao controle de Deus, mas não escapa. Não há o menor perigo. Nenhum de nós tem mais interesse em nós mesmos do que Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz que todas as coisas realmente é verdade, não é fantasia, não é exagero. O que gostamos, o que não gostamos, o que entendemos, o que não entendemos, o que a igreja aceita, o que a igreja não aceita. Quando nós somos recebidos como filhos, tenho certeza que tudo coopera conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Eu quero agradecer a bênção de estar com todos vocês, encontrar velhos amigos como o pastor Marcelo Gualberto. Aliás, eu estava preparando a roupa para vir e eu disse à minha esposa Carmen: bota meu terno, camisa, colarinho. E aí vi uma foto de Marcelo. E eu passei uma mensagem para Nina. Digo: Nina, será que eu podia falar pelo menos à tarde, assim, de roupa esporte? E ela me respondeu com uma gargalhada e disse: até à noite. Olha o pastor Marcelo. Eu disse: graças a Deus, né? Foi a libertação do cativeiro que veio na minha vida e eu posso falar à vontade, sem essa ditadura. Eu não tenho nada contra, até porque a denominação que eu pertenço ela é muito formal nesse aspecto, né? Mas que eu gosto de estar assim à vontade, eu gosto. Graças a Deus por isso. É bom. Eu quero falar de forma espontânea, como eu gosto de dizer, ex abundância coisa, isso é da abundância do meu coração. Não tenho pretensões de trazer nada novo para vocês, nem de provocar reflexões mais profundas, mas eu quero deixar que flua do coração algumas coisas para que vocês possam pensar e avaliar na caminhada de vocês. A palavra mais ouvida no Brasil hoje, talvez no mundo, é a palavra crise. Eu nunca ouvi tanto falar em crise como nos dias atuais. Os meus filhos mais novos estão crescendo, convivendo com a palavra crise. Crise hídrica. Dizem os especialistas que logo, logo a água será motivo de guerras muito mais do que o petróleo tem sido. Crise econômica. Hoje vivemos no país essa realidade. Crise social, crise política, crise espiritual, crise na própria igreja do Senhor Jesus. E quando eu falo igreja, tenho em mente que eu não me refiro à denominação, me refiro àqueles que, tendo qualquer CNPJ, pouco importa a placa, são igreja porque foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas a maior crise, talvez, pelo menos do meu ponto de vista, e a mais perigosa, a mais ameaçadora em toda a história, é a crise familiar. E quando eu falo crise familiar, eu não falo em rupturas ocasionais, porque sempre houve. Eu falo na demolição, na destruição, na implosão de um conceito de família que atravessou culturas, que atravessou expressões de fé diversas, que atravessou ideologias, que atravessou milênios e que hoje, mais do que nunca, está ameaçado. Há uns 2 anos, um jovem que participou de um encontro de jovens com Cristo da igreja, com 17 anos, procurou-me depois no gabinete e me fez a seguinte pergunta. Ele me perguntou assim: eu tenho que gostar do meu irmão só porque é meu irmão? Eu disse a ele: o que me chamou a atenção na sua pergunta não foi o gostar, foi o só porque é meu irmão. E ele explicou: mas pastor, para mim, irmão é quem tem afinidade comigo.
Não é quem tem a origem ideológica que eu tenho, é quem pensa como eu penso, quem gosta do que eu gosto, quem faz o que eu faço. Esse é meu irmão. E eu vi naquele jovem a prova encarnada, tangível, dessa demolição que acontece. Já começou há algumas décadas, tornou-se aguda e agora, pela força da mídia, em todas as suas expressões, está se tornando popular. Eu conversava com um empresário da igreja, que também é pastor, e ele me dizia: daqui a 30 anos, o que nos choca hoje, e o que para nós é normal, é que vai chocar a juventude daqui a 30 anos. Então nós precisamos saber o que é isso, o que é família, como surge, quem criou, quem imaginou, me permitam usar a palavra, quem inventou esse negócio de família, para que então possamos valorizar, amar, orar, chorar, gemer, interceder, para que as coisas sejam arrumadas. Há um consolo nisso tudo para quem crê, é que o fim não vai ser como eles querem, vai ser como Deus quer. Amém. Mas há uma travessia, há um processo, há uma caminhada. Alguns aqui já me ouviram falar sobre isso, me perdoem se sou repetitivo. Queridos, família, casamento, nada disso é invenção do homem. Isso não é fruto de um caldo cultural, isso não é produto de uma ideologia. Casamento e família não são sequer produtos de religião. Tudo isso nasce de um diagnóstico feito por Deus. Deus havia criado todas as coisas, estabelecido todas as coisas. Ele mesmo avalia a criação e ele mesmo, afirma a Bíblia, disse que tudo era bom. No entanto, o olhar divino, com a percepção que só ele tem, nota que ainda há algo a ser feito. E é desta observação de Deus, deste olhar de Deus, que nasce o diagnóstico que gera família, que gera casamento, que gera tudo isso. Que está em Gênesis capítulo 2 e verso 18. Gênesis, o livro dos princípios, o nome já diz, é o livro dos inícios. E ali está escrito assim: disse Deus, não é bom que o homem esteja só. É desse diagnóstico que surge família e casamento. Isso já mostra de início que Deus não avaliza a solidão como estilo de vida. Momentos de solidão são úteis. Norberto Bobbio, o filósofo italiano falecido há poucos anos, dizia que a solidão é produtiva, o ócio pode gerar ideias, mas não como estilo de vida. Ainda que mentes brilhantes tenham feito a defesa, gente como Jean Paul Sartre, Alberto Camus, Jastre, o Soren Kierkegaard num primeiro momento, Simone de Beauvoir, que diante da constatação da falência da raça humana para eles, viram na solidão um escape. Tanto que o livro mais conhecido de Sartre é Entre Quatro Paredes, e ali está uma afirmação dele. Ele diz assim: para mim, os outros são o inferno. E esse é tido como o maior conceito de isolamento da literatura universal. Deus não aprova isso. Por uma razão simples. Deus nos criou para relacionamentos. Primeiro com Ele. É por isso que toda tarde Ele vinha bater um papinho com Adão e Eva. É por isso que Ele gostava de sair do seu ambiente de glória plena para estar no tempo e no espaço, na relatividade humana, conversando com Adão e Eva. Relacionamentos primeiro com Ele, e depois dos relacionamentos, da horizontalidade da vida, a mutualidade da vida. Deus nos criou para o outro. A originalidade do plano de Deus estabelecia que o marido seria o marido mais feliz do mundo, na razão direta da felicidade proporcionada à esposa e vice-versa. Houve um evento que a teologia chama de queda, pecado, que nos arrancou desse eixo de altruísmo para um eixo de egoísmo.
E nós passamos a amar primeiro a nós mesmos. E muitas vezes o casamento tem sido um encontro de egoístas. Como já dizia meu velho e saudoso pai, dois bicudos não se beijam. Quando Deus percebe isso, queridos, Deus não é Deus de diagnóstico sem solução. Ele resolve o problema fazendo o quê? Criando a mulher. Muita coisa já foi dita, filmes, musicais, peças teatrais, poemas, literatura riquíssima, mas eu pessoalmente gosto do que disse Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. Referindo-se à criação da mulher, Agostinho disse: Deus não a tirou da cabeça para que não viesse dominar o homem, embora haja. E continua: também não a tirou dos pés para não ser por ele pisada. E num misto de teologia, filosofia e poesia, Agostinho diz: Deus a tirou do lado para ser companheira. Deus a tirou debaixo do braço para ser amparada. E Deus a tirou de perto do coração para ser amada. É aí que surge família. É aí que surge casamento. Um fazendo o outro feliz e ambos sendo felizes. A BBC de Londres, que é um dos maiores complexos de comunicação da Terra, há alguns anos, fez uma pesquisa em todas as línguas, dialetos e idiomas para descobrir qual seria a palavra mais falada no planeta Terra. Alguns opinaram e disseram: deve ser amor. Outros disseram: não, pode ser mãe, afinal mãe está em toda parte. Quando o resultado saiu, foi chocante. A BBC de Londres descobriu que em todos os idiomas, línguas e dialetos do planeta, a palavra mais pronunciada em todas elas é o pronome pessoal eu. E a segunda mais pronunciada, meu. Isso mostra de onde saímos e para onde migramos. De modo que família nasce aí. Quando houve o primeiro, chamemos de casamento, não havia legislação, ordem jurídica, normas. O que mostra que casamento não é patrimônio do Estado. Não havia confissões de fé, teologia, revelações escritas, o que já nos mostra que a Bíblia não é de códigos religiosos, ou melhor, o casamento não pertence a códigos religiosos. O casamento e a família, eles são uma daquelas bênçãos universais de Deus para toda a raça humana, desde que alguns princípios sejam observados. Assim, só convertidos seriam felizes. Mas há princípios no matrimônio que eu conheço pessoas que não são cristãs, que observam e que são felizes no casamento, na família. E é isso que nós precisamos entender um pouquinho hoje à tarde. O que faz um casamento ser casamento, eu estou falando tudo isso partindo da premissa de que a crise do momento é esta. Quem vive gabinete pastoral sabe disso. Quem atende em gabinete sabe o que eu estou dizendo. 90% dos atendimentos são patologias na família, doenças na família. É por isso que o que Deus ensina é um princípio para todo aquele que crê. O que faz casamento ser casamento não é a coreografia, não é a festa, não é a beleza do momento. Eu tenho celebrado casamentos que eu fico extasiado. Recentemente agora começou a era dos drones no casamento. Você está celebrando e eles voando por ali. O que faz casamento ser casamento não é isso. Ele pode acontecer na glamourosa Paris, na sofisticada ilha de Manhattan, ele pode acontecer entre os Zulus da periferia de Durban, na África do Sul, ele pode acontecer na selva amazônica, entre os nativos. Não é isso que faz casamento ser casamento. O que faz casamento ser casamento chama-se amor. Amém. Sem amor não há casamento. Há acasalamento
casamento e há muito. Qual é o problema do amor, ou da palavra, melhor dizendo, amor? É que ela sofreu um desgaste semântico. Em gramática, isso significa um desgaste de conteúdo, de significado. Passou a significar tanto que perdeu o núcleo. Passou a ser tão abrangente que perdeu a essência. Tanto que hoje, se alguém diz eu amo você, você precisa ter cuidado. Tem que ver a origem, as intenções, o feedback, as motivações, onde quer chegar. Porque dizer eu te amo já não diz muito. É por isso que eu recorro ao Novo Testamento para saber o que é amor no casamento e na família. Vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Não o grego clássico da academia, mas o chamado koiné, popular, da rua, da esquina, do povão. E desta língua neotestamentária há 3 palavras para amor. Em português a gente só tem amor. Para saber que tipo de amor é, tem que adjetivar. Mas na língua grega há 3 palavras para amor, as 3 estão na Bíblia. E as 3 são traduzidas como amor, mas são dimensões diferentes do amor que entrançadas geram o casamento. Para que haja casamento precisa haver as 3, com 2 não resolve. A primeira palavra bíblica neotestamentária para amor é a palavra eros, de onde vem erótico, erotismo, banalizado, prostituído, comercializado, principalmente hoje com a internet, que carrega consigo 321 milhões de sites pornográficos. Vou repetir, para não pensarem que eu errei. 321 milhões de sites pornográficos. Mas é uma dimensão do amor criada por Deus. Por isso diz a Bíblia: deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois o quê? Uma só carne, não é um só espírito. Não é uma união energética, não é uma união metafísica, esotérica, espiritual. É uma união de corpos. É uma dimensão do amor criada por Deus. É por isso, talvez que Jesus de Nazaré tenha dito milênios depois, usando outra palavra grega, macários, que significa bem-aventurados ou felizes. Ele refere-se ao leito, à cama, e diz: bem-aventurado o leito sem mácula, sem mancha, isto é, onde há verdade, onde não há cinismo, onde o que é. Sem essa dimensão eros, não há casamento nem sua família. É a origem estabelecida por Deus. A segunda palavra grega do Novo Testamento para amor é a palavra filéu ou filii, que significa, sabe o quê? Companheirismo, cumplicidade, sociedade, estar junto. É um ter a certeza de que haja o que houver, o outro está ali. Vá que eu vou. E eu gosto dessa dimensão, porque é nessa dimensão filéu, que é amor, amor de companheiros, que a vida vai acontecendo. Eu gosto muito, queridos, da palavra companheiros. A palavra companheira originalmente significa isso aqui: aquela que come do mesmo pão. Companheiro, aquele que come do mesmo pão. Companheiros comem do mesmo pão. Seja o pão da fartura, da escassez, da saúde, da doença, dos picos gloriosos das vitórias, das provações quentes dos vales. Companheiros comem do mesmo pão. O Dr. Martin Luther King Jr., num sermão imortal para 1 milhão de pessoas no Lincoln Memorial, ele fez a seguinte afirmação: companheiros são aqueles que, diante das montanhas do desespero, abrem um túnel de esperança.
vão juntos. É nessa dimensão de amor, a primeira foi Eros, a segunda é Filéu ou Filii. É nessa dimensão que as virtudes e frutos do Espírito Santo são vividos, tais como bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, perdão. Porque olha aqui para mim, sem perdão não há relacionamento que sobreviva. O perdão destrava, oxigena, viabiliza, possibilita, abre caminho. Perdoar é deixar o outro renascer na nossa vida e